No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer um boneco super simples, efeito 3D. Vocês não vão precisar ter aquele domínio sobre luz e sombra, porque no próprio aplicativo Ibis Paint X, ele já tem um filtro que te fornece isso. Então é exatamente isso que eu vou ensinar para vocês. Espero muito que vocês gostem, curta esse tipo de vídeo para eu trazer mais e bora começar. Vamos começar com um novo projeto, então eu vou deixar a folha 1 por 1, que é quadrada, e depois disso eu vou começar a escolher as cores que eu vou usar no meu boneco, tá bom? Lembrando que isso é a parte fundamental que vocês precisam saber desse tutorial. Vocês precisam fazer cada parte do boneco em uma parte diferente, uma camada diferente. Se vocês fazerem tudo numa camada, não vai dar certo, não vai. Então lembre disso. Eu peguei a régua circular, a segunda, não a primeira, tá? Então, são duas réguas. E aí, eu vou pegar esse rosinha e vou fazer a estrutura básica do nosso personagem. Depois que eu fiz isso, eu vou preencher com balde de tinta para facilitar esse processo. Depois disso, eu vou para as outras partes. Lembrando que você tem que fazer tudo em camada diferente. Inclusive, aqui, eu quase cometi esse erro de não fazer. Porque eu fiz, sim, a orelha dele na mesma camada. Depois eu lembrei disso e tive que apagar e fazer de novo. Para vocês verem o quão sério é a parada de não faça tudo na mesma camada. Mas aí é aquela coisa, né, gente? Peguei o pincel, no caso a régua de novo circular, e fiz as orelhas. Eu usei a ferramenta de régua para me facilitar a vida. Mas aí eu lembrei que não podia, aí lá foi eu voltar atrás, que eu lembrei que eu fiz coisinha errada, que não era para ter feito desse jeito. Então, eu voltei, como vocês podem ver. Aí, eu vou ali na parte de camada, que né, é naquele quadrado que tá escrito 1. Aí, eu vou lá e crio outra camada. Ele passa a ser 2. E aí, agora sim, eu vou fazer, a orelha. A orelha tá na camada 2, então eu arrasto ela para baixo. Porque eu não quero que a orelha fique em cima da cabeça, e sim embaixo, para dar aquele efeito de sombra. E aí eu faço isso também do outro lado, igual vocês estão vendo aí. Depois que eu fiz isso, eu desativo a régua e preencho com o balde de tinta para facilitar. Eu aproveitei a mesma camada que a orelha e fiz o rabo. Não tem problema, tá? A parte do rabo é um detalhe. Mas, se vocês reparar, eu tive um probleminha para fazer esse rabo. Enfim, aquela coisa, né, gente? Ultimamente eu andei fazendo as coisas na correria. Espero muito que isso acabe, esse processo de fazer as coisas na correria. E aí, quando eu for fazer as coisas, já tô cansada. Aí sai um furo desse. Mas aí eu fui fazendo e eu acho legal. Eu não apago esses processos para vocês verem que não é de primeira e vocês não são obrigados a fazer as coisas de primeira. Criei uma nova camada e coloquei embaixo de tudo. Peguei um rosinho um pouquinho mais claro e esse vai ser o pé do nosso personagem. Eu tô fazendo um personagem bem aleatório, tá? Eu acho importante falar isso pra vocês. Até porque o foco aqui não é o personagem em si, mas a técnica que eu tô ensinando. Depois disso, eu criei uma outra camada, é a quarta camada lá em cima. E essa camada vai ser a parte central do rosto do nosso personagem. Vocês podem usar as mesmas réguas, o mesmo tutorial e criar o mesmo personagem para vocês dominar a técnica, tá bom? Vocês não precisam fazer personagem diferente ou vocês podem fazer, vocês que sabem. Depois disso, eu faço aqui um círculo que vai ser aonde vai ficar demarcada a parte do rosto do nosso personagem. Eu decidi preencher com pincel e não com balde de tinta. Depois que eu fiz isso, eu venho com o azul e faço as expressões de rosto. Eu vou fazer um olho piscando e o outro aberto. Então, eu vou fazendo de um lado e depois eu faço do outro. Como vocês podem perceber, não foi de primeira, também não foi de segunda. Eu fui aí testando e tentando para ver se funcionava. De um lado eu tentei fazer 2 vezes, da primeira vez não deu tanto certo assim, da segunda deu melhor. Dessa vez aqui eu fiz um pouquinho mais, mas eu preferi não cortar essa parte, porque eu acho importante. Outra coisa que vocês têm que observar é que esse tracinho da parte de cima do olho, eu afinei o pincel. Porque o pincel, do jeito que ele tava, não tava ficando legal. Aí eu peguei o laranjinha para fazer a parte do nariz, ou do focinho. Eu acho que isso aqui tá mais para um focinho do que para um nariz. E aí eu simplesmente fui preenchendo. E aí depois eu fui acertando. Vocês podem usar a mesma técnica, tá bom? E depois eu venho aí com tom escuro, ou seja, com preto, para fazer a parte da boca. Depois eu desisti e peguei um cinza.
porque eu achei que um preto ia ficar muito escuro e talvez isso atrapalhasse na técnica, mas vocês podem testar. O pincel estava muito fino, então eu refiz a parte da boca com um pincel um pouco maior. O pincel está em 11.1, ou seja, está um pincel um pouquinho mais grosso. E se vocês reparar, esse cinza é um pouquinho mais escuro do que aquele cinza que eu tinha escolhido da primeira vez. Bom, uma vez que a gente já tem o nosso personagem, a gente vai começar com os efeitos. Eu vou começar com o efeito de corpo, com a parte de rosto, vou em filtros, vou na parte de estilo e vou no alívio, que é o nome do efeito. Aí vocês conseguem ver que vocês vão acertar, no caso a luz e sombra que vocês querem. Ali dentro, tá vendo que tá uma bolinha mexendo? É manual, vocês podem fazer isso manualmente. Depois que vocês decidirem, vocês clicam em OK. Depois eu fui para o corpo, fui novamente em filtro, fui na parte de estilo e em alívio, que é o nome do efeito, e fiz a mesma coisa. Olha como ele já dá um efeito 3D, gente, é muito legal. Eu adoro esse efeito, eu não sei porque eu não ensinei vocês a fazer antes e eu tô pensando em fazer uns tutoriais aí. Mas enfim, vamos voltar para esse tutorial para vocês entenderem a técnica. Depois disso, cliquei em OK e fui para a parte da orelha. Na parte da orelha, eu fui lá na parte de filtro, na aba de estilo, no filtro alívio e fiz também. Vocês podem ir acertando e decidindo de onde vocês querem que a luz e a sombra venha. Isso é vocês que decidem realmente. Eu gosto de prestar bastante atenção para ter coerência, porque senão fica um diferente do outro e não dá um efeito tão legal assim. Depois que eu posicionei a luz, eu também vou oscilando ali para ver a parte de plano, altura, para dar um efeito melhor. A última parte que eu vou usar é a parte do pé. Então, vou novamente em filtro, novamente na parte de estilo, novamente na parte de alívio e vou acrescentar aqui a parte do pé, igual vocês estão vendo. E aí, gente, olha como esse efeito ficou muito legal. Se vocês for olhar o personagem do início para esse personagem, ele deu super um efeito 3D apenas com um filtro que o próprio Ibis Paint fornece. E esse aí foi o resultado. Eu gosto muito. Para finalizar, eu criei uma nova camada, coloquei embaixo de tudo. Vim com laranjinha bem clarinho, quase um amarelinho, mas é laranja. E aí eu fui preenchendo, para ficar fofinho, bem kawaii, sabe? Bem estilinho fofinho. E aí esse aí foi o resultado final. Eu decidi colocar uma sombra no pé, então bem quando eu ia desligar a gravação, eu voltei, peguei um cinza com um pincel aerógrafo, o primeiro aerógrafo. Eu fui lá e fiz uns leves sombras ali na parte de baixo. O pincel estava muito fino, então ele ficou muito marcado. Aí eu vim com um pincel um pouquinho maior. E aí eu acrescentei a sombra e ficou desse jeito. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.